Os santos da Santa Igreja Católica, de 25 de setembro até dia 1º de outubro. Começamos aí já, por segunda-feira, a falar dessas pessoas que são exemplos para a nossa vida cristã. Segunda-feira, 25 de setembro, dia de São Firmino de Amiens, um bispo. Firmino de Amiens era originário de uma família nobre de Pamplona, na Espanha. Seus pais, Fermo e Eugênia, eram pagãos, mas depois se converteram na época do episcopado de seu filho. Firmino, que era o filho mais velho, foi confiado aos cuidados do padre Honesto, que o batizou e o instruiu na fé católica. Mais tarde, foi ordenado sacerdote pelo bispo de Toulouse, Honorato, e depois de alguns anos tornou-se bispo. Preso no início do século IV e convidado a abjurar, mas São Firmino de Amiens recusou, mantendo-se firme em sua fé. Então, os magistrados, para evitar uma reação popular, mandaram decapitá-lo na prisão, em 25 de setembro de um ano não especificado, entre 290 e 303. Aí um grande bispo da igreja, martirizado nas perseguições romanas. Na terça-feira, 26 de setembro, dia de São Cosme e São Damião, os irmãos gêmeos médicos. São Cosme e São Damião, nascidos na Arábia, se dedicaram ao cuidado dos enfermos e que foi a alavanca principal da vida dos dois irmãos, que viveram no século III, no tempo da perseguição contra os cristãos. Eles cuidavam dos doentes, sem aceitar remuneração. O suplício dos dois irmãos é narrado pela lenda áurea, segundo a qual foram primeiro jogados no fogo, de onde saíram ilesos. Depois, foram condenados à lapidação, mas as pedras voltavam contra os atiradores. E ainda as flechas lançadas pelos arqueiros feriram seus algozes. Por fim, foram decapitados. O ano não pode ser confirmado, mas com certeza foi no século IV. São Cosme e São Damião são padroeiros dos médicos, dos cirurgiões, farmacêuticos, parteiras e das faculdades de medicina, São Cosme e São Damião. Quarta-feira, dia 27 de setembro, dia de São Vicente de Paulo. Vicente de Paulo nasceu em 1581, em cidade da Gasconha, região da França, no seio de uma família de camponeses. Embora tenha passado a sua adolescência no campo, a sua perspicácia foi percebida por um benfeitor, que lhe ofereceu a oportunidade de estudar. Em 1600, com apenas 19 anos, foi ordenado sacerdote, mas obteve o diploma em teologia somente 4 anos depois, em 1604. Em 1633, Vicente fundou uma congregação feminina, inovadora para a época, as Filhas da Caridade, que não seriam monjas distantes do mundo e dedicadas à contemplação, mas freiras, irmãs dos últimos, que vivem ao lado deles no mundo e deles cuidam diariamente. Ainda hoje, as Filhas da Caridade são a maior família religiosa feminina da Igreja. São Vicente de Paulo faleceu em Paris em 27 de setembro de 1660, com a idade de 79 anos. Não deixou nenhuma obra escrita. A sua única obra, ou a sua obra-prima, foi a Caridade. Morreu como exemplo de caridade, do verdadeiro amor, que não fazia distinção entre o Deus, ou a distinção entre o de Deus e ao próximo, o amor de Deus e o amor ao próximo. Era tudo igual para ele. Dia 28 de setembro foi quinta-feira, dia de São Venceslau, o pacífico da Boêmia. São Venceslau nasceu em Praga, República Tcheca, em 907. Foi educado como católico por sua avó, Santa Ludmila. Sucedeu o seu pai, Vratislau, antes de morrer, quando ainda muito jovem, tornando-se duque da Boêmia. Cristianizou seu país como um verdadeiro nobre, pacífico na administração do reino e misericordioso para com os pobres. Redimiu um grupo inumerável de escravos pagãos que estavam à venda em Praga, para que fossem batizados. Certa vez, decidiu fazer um duelo para não envolver seus soldados na guerra, mas seu adversário se reconciliou com ele. Draomira e Boleslau, inconformados com a popularidade de Venceslau, são parentes dele, arquitetaram um plano diabólico para acabarem com sua vida.
Na verdade, ele morreu em 935. Boleslau atacou Venceslau enquanto ele ia sozinho, como costumava fazer, à igreja. Mãe e filho, porém, não tiveram tempo de saborear o poder e o trono roubado de Venceslau, pois em poucos dias Draumira teve uma morte trágica e Boleslau foi condenado pelo imperador Otom I. O intento não deu certo. Na sexta-feira, 29 de setembro, dia dos santos arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael, soldados do exército celeste. Os santos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael são investidos de cargos diferentes, celebrados antes em datas separadas, mas com as reformas do Concílio Vaticano II, agora são recordados em um só dia. A memória litúrgica ocorre em 29 de setembro. A Bíblia os lembra com missões específicas. Miguel, o adversário de Satanás. Gabriel, o anunciador. E Rafael, o ajudante. O título de arcanjo deriva da ideia de uma corte celestial, na qual os anjos estão presentes de acordo com diferentes graus e dignidades. Os santos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael ocupam as esferas mais altas das hierarquias angélicas. Eles têm a tarefa de conservar a transcendência e o mistério de Deus, ao mesmo tempo que tornam presente e perceptível a sua proximidade salvífica. No sábado, dia 30 de setembro, dia de São Jerônimo, presbítero e doutor da Igreja. Sofrônio Eusébio Jerônimo é o nome completo de São Jerônimo. Nasceu em Estridão, atual Croácia. Não se sabe a data exata do seu nascimento. Estima-se que seja por volta do ano de 347. Jerônimo estudou por toda a vida, viajando da Europa ao Oriente com sua biblioteca dos clássicos antigos, nos quais era formado e graduado doutor. Voltou para Roma em 382, chamado pelo Papa Dámaso para ser seu secretário particular. Jerônimo foi incumbido de traduzir a Bíblia do grego e do hebraico para o latim. Nesse trabalho, dedicou quase toda a sua vida. O conjunto final da sua tradução da Bíblia em latim chamou-se Vulgata e tornou-se oficial no Concílio de Trento. São Jerônimo passou o resto da sua vida em Belém, onde sempre se dedicou à palavra de Deus, à defesa da fé, ao ensino da cultura clássica e cristã e ao acolhimento dos peregrinos. Faleceu em sua cela, nas proximidades da Gruta da Natividade, em 30 de setembro, provavelmente no ano de 420. E hoje, domingo, 1º de outubro, dia de Santa Teresinha do Menino Jesus. Nasceu em Alençon, na França, no dia 2 de janeiro de 1873 e morreu no dia 30 de setembro de 1897, com apenas 24 anos de idade. Através do amor, desenvolveu a infância espiritual ou pequena via. Essa consiste na extrema confiança em um Deus que é Pai, o que foi consequência do seu relacionamento com seu pai Luís. Ele levou sua filha a olhar a Deus como um pai bondoso, amoroso e misericordioso. Em seu leito de morte, com apenas 24 anos, Santa Teresinha do Menino Jesus disse suas últimas palavras: Ó, amo-o. Deus meu, amo-vos. Após a sua morte, aconteceu a publicação de seus escritos, que se tornaram mundialmente reconhecidos. Assim, realizou a sua promessa de espalhar uma chuva de rosas, de milagres e de graças de todo o gênero. Sua beatificação aconteceu em 1923. Foi canonizada por Pio XI em 1925, que a chamava de uma palavra de Deus. Os textos dos santos da Santa Igreja Católica são do site católico cançãonova.com. Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Santa Igreja. Histórias de mestres da vida cristã de todos os tempos, que como faróis orientam o nosso caminho. A gente traz resumido, mas quem quiser, procure aí sobre a vida dos santos. Você vai encontrar muito material sobre isso e vai realmente se surpreender com o que eles foram capazes de fazer. Para encerrar o quadro de hoje, vamos ouvir a música do Salmo da Liturgia deste domingo.
Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão. Mostrai-me ao Senhor vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Em vós espero, ó Senhor, todos os dias. Ouçamos a música? Ficamos aí, o programa ainda não acabou.